Nesse vídeo vamos falar um pouquinho sobre a classificação dos objetos quânticos. Bom, a partir da descoberta do muon e do meson pi, outras partículas foram sendo descobertas, principalmente devido ao desenvolvimento dos aceleradores, né? Então, com o passar do tempo, os aceleradores foram adquirindo energias cada vez maiores e isso permitiu a observação de partículas com mais massa, né? Então, lembrando que nessa faixa de energia na natureza, a massa pouco se distingue da energia. Então, você aumentar a energia dos aceleradores significa que você vai ter acesso a objetos quânticos com massas maiores. E com isso, né, houve uma multiplicidade muito grande de diferentes objetos quânticos com diferentes propriedades, então houve a necessidade de classificá-los em categorias, né? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre leptons, hadrons, baryons, férmions e bósons, né? São nomes assim que a gente pode confundir um pouquinho, mas todos têm um significado muito objetivo, né? Bom, vamos falar primeiro de outras partículas que foram descobertos nessa época, né? Nós estamos aí, vamos dizer assim, na primeira metade do século XX, né? E uma dessas partículas foi o neutrino, né? Na verdade, digamos que o neutrino ele foi concebido teoricamente antecipadamente a sua descoberta, provavelmente dita, né? Então, como nós comentamos numa aula anterior, onde nós falamos sobre os decaimentos alfa, beta e gama, o neutrino ele é necessário para você explicar o decaimento beta, né? Então, vamos lembrar que no decaimento beta, dentro do núcleo, você tem uma transformação ou de nêutron em próton, que dá surgimento do decaimento beta menos, ou do próton ao nêutron, que dá ensejo ao decaimento beta mais. Então, no caso do decaimento beta menos, como um subproduto da reação, você tem o aparecimento de elétrons de alta energia, que por terem um comprimento de onda bem maior, devido à sua menor massa em relação ao próton, ele não consegue ficar no núcleo e, portanto, ele sai do núcleo, né? Então, esse objeto quântico ele é expelido do núcleo e vem a se constituir a radioatividade beta menos nesse caso. E na outra reação do próton se transformando no nêutron, vai ser liberado um pósitron, né, a antipartícula do elétron. E nos dois casos, você precisa de uma terceira partícula, de um terceiro objeto quântico, para colocar a conservação do momento angular. Então, para você ter a conservação do spin, você precisa de uma terceira partícula aqui, né, que seria o neutrino. Então, a função do neutrino aqui nessa reação é basicamente carregar momento angular, ou spin, né? Então, ele está aqui para balancear o spin, né? Então, a sugestão da existência do neutrino foi do Paul Dirac, né, em 1930. Ele sugeriu que haveria uma partícula que quase não teria massa, né, não teria carga, e mas a sua existência, tendo ele um spin meio, garantiria o balanceamento do spin no caso do decaimento beta. Então, nós temos aí registrado, né, 1930 seria, digamos assim, a descoberta, entre aspas, do neutrino. Nós, como já comentamos, tivemos também a descoberta do muon, né, a detecção, inclusive, do muon, né? O muon deixa um rastro na emulsão fotográfica, então, portanto, ele pode ser, digamos assim, visualizado, um efeito direto da sua presença pode ser visualizado, né? Então, o neutrino se manifesta tanto com carga negativa quanto com carga positiva, né? Ele interage pela força fraca, né? Ele decai da maneira como está sendo colocado aqui, né? Então, um muon negativo, ele decai para um elétron, um antineutrino, né? E um outro neutrino, né? Um neutrino muônico, né? Então, esse neutrino ele é gerado no decaimento do muon, por isso que ele chama de neutrino muônico. Nós temos três tipos de neutrino. Nós temos o neutrino do elétron, o neutrino do muon
e o neutrino do tau, né? Então são três, digamos assim, objetos quânticos que interagem pela força fraca, né? Que podem decair gerando neutrinos. Então nós temos essas três classes de neutrinos juntamente com as respectivas antipartículas, né? Então são 6 neutrinos no total. Bom, no início, né, do desenvolvimento da área da física de altas energias, o muon ele foi considerado um méson, né? Ele foi chamado de méson Mi, justamente por ele ter uma massa com um valor intermediário entre a massa do elétron e a massa do próton. Contudo, com o passar do tempo, o muon deixou de ser considerado um méson, né? Porque se usou o termo méson para designar bósons, né? São partículas que teriam spin inteiro. O muon, ele não tem spin inteiro, ele tem spin meio. Então, como nós vamos ver a seguir, ele não pode ter algumas propriedades que os bósons têm. Então, se optou por considerar os mesons como bósons, portanto, o muon não foi mais chamado de meson. E outra coisa que distingue muito claramente o muon dos mesons é o fato de que o muon interage pela força fraca apenas, enquanto que os mesons interagem pela força forte, né? Então são partículas muito distintas umas das outras. Depois da descoberta do muon, veio a descoberta do pion, né, do meson pi, né, envolvendo, vamos dizer assim, a figura, né, do cientista brasileiro César Lattes, né, então ele que descobriu o meson pi, e o meson pi, ele é um meson, né, então ele, digamos assim, tem spin inteiro, quer dizer, o spin dele é zero, né, mas é inteiro e ele interage pela força forte, né? Contudo, o meson pi ele pode decair pela força fraca, então o seu decaimento mais provável gera muons, né? Então daí que nós temos aquela famosa figura da descoberta, né, do meson pi pelo professor César Lattes, em que a gente vê um traço do muon e outro traço do meson pi. Então, nós estamos fazendo uma relação das partículas conforme elas foram sendo descobertas, né, na sua cronologia de descoberta, para introduzir a questão de que nós tivemos uma multiplicidade de objetos quânticos descobertos, né? Hoje em dia nós temos centenas de objetos quânticos e uma coisa importante é nós entendermos que o critério utilizado pelos físicos para distinguir uma partícula da outra, por exemplo, nós temos o meson pi mais e o meson pi menos. Por que os dois são chamados de meson pi? Porque eles têm uma massa muito próxima. Então, o que distingue o nome que eu vou dar a um objeto quântico do outro é a massa. Então, se eu tenho dois objetos quânticos com massas muito próximas, digamos assim, uma diferença até 1%, eles são chamados eles recebem o mesmo nome, né? E se tiverem massas diferentes, vão ganhar um nome diferente. Bom, o que nós falamos até agora, nós temos uma classificação. Nós vamos ter várias classificações segundo diferentes critérios. A primeira classificação que vamos chamar a atenção é a classificação pelo spin das partículas, né? Então, nós temos duas classes. Aquelas partículas, aqueles objetos quânticos que têm spin semi-inteiro e aqueles objetos quânticos que têm spin inteiro. Os férmions, eles têm spin semi-inteiro. Então, toda partícula que tiver spin semi-inteiro nós vamos chamar de férmions. Essa é a classe. E todos os objetos quânticos que tiverem spin inteiro nós vamos chamar de bósons, né? Lembrando que o nome objeto quântico ele é mais adequado que partícula, porque as partículas não são partículas, né? As partículas têm propriedade ondulatória também. Bom,
Essas duas classes de objetos quânticos, eles, vamos dizer assim, nos identificam objetos quânticos muito diferentes uns dos outros, né? Que tem, os férmions são muito diferentes dos bósons. Então, nós dizemos que eles obedecem a estatísticas quânticas diferentes. Os férmions obedecem à estatística de Fermi-Dirac e os bósons à estatística de Bose-Einstein. E a grande diferença entre eles, há muitas diferenças, mas as principais são que os férmions, eles são objetos quânticos que sentem as forças. E os bósons, além de sentir as forças, eles podem intermediar as forças, eles podem ser, vamos dizer assim, se apresentar na forma de partículas virtuais, então eles podem ser os mediadores das forças, eles podem transportar, digamos assim, as forças de um férmion para outro férmion, né? E, do ponto de vista quântico, o comportamento deles é muito diferente, porque os férmions, eles obedecem o princípio de exclusão de Pauli, que diz que dois férmions iguais, né, idênticos, por exemplo, dois elétrons, dois prótons, dois nêutrons, não podem, no mesmo sistema, ter o mesmo conjunto de números quânticos. Então, isso é chamado de princípio de exclusão. Isso é que faz com que os elétrons, por exemplo, no átomo, preencham níveis de energia diferentes. Então, eu não posso colocar uma quantidade indefinida de elétrons no mesmo estado quântico, né, no mesmo nível de energia. Então, por exemplo, eu não posso colocar mais do que 2 elétrons no estado 1s do átomo, né? Então, você tem um limite do número de objetos quânticos que você pode ter num dado estado quântico, e isso faz com que os átomos de elementos diferentes tenham propriedades químicas diferentes, né? Se eles fossem bósons e todos pudessem ocupar o mesmo estado quântico, então todos estariam no estado 1s, então nós não teríamos sólidos nem líquidos na natureza, apenas gases, né? Bom, se quiser se aprofundar mais nisso, é só voltar na aula anterior em que nós falamos sobre a natureza dos átomos. Os bósons, eles podem se acumular no mesmo estado, então eles podem ter propriedades diferentes, ou podem, digamos assim, gerar substâncias que têm propriedades muito diferentes daquelas propriedades que são governadas pelos férmions, né? Então, por exemplo, o fenômeno de superfluidez, que se dá quando você liquefaz o hélio, né? E, digamos assim, um comprimento de onda, todos os átomos vão para o mesmo estado, porque o átomo de hélio é um bóson, né? Ele tem spin inteiro. Todos vão para um estado de menor energia, ou muito próximo disso, e com isso o comprimento de onda também aumenta, porque a energia diminui, né? E os átomos, eles perdem a individualidade, né? Então, eles se comportam como se fosse uma onda, digamos assim, né? Uma superposição de ondas, e inclusive você pode fazer com que o comprimento de onda dos átomos de hélio seja maior do que o do frasco que os contém. Então, você tem o fenômeno de que o hélio líquido ele escapa do frasco, né? Não importa em que condição que ele esteja. Bom, uma outra classificação dos objetos quânticos é com relação à força que eles interagem principalmente, né? Então, nesse aspecto, nós temos dois tipos de objetos quânticos. Um deles são os objetos quânticos que interagem pela força fraca, que são chamados de leptons, e aqueles que interagem pela força forte, que são chamados de hadrons. O termo lepton, ele vem de leve, é porque neles estão incluídos os neutrinos e os elétrons, e o muon, digamos assim, que embora tenha uma massa maior que a do elétron, é menor que dos mesons, né? Um pouco menor do que o meson pi. Então, digamos assim, ele entraria nessa classificação de mais leves. Mas com o passar do tempo se descobriu outros objetos quânticos que interagem pela força fraca que têm massa
grande, né? Mas isso não afetou, se conservou o nome lepton, mas hoje em dia o termo lepton se refere aos férmions que interagem pela força fraca, né? Então nós temos aí o elétron, o muon, os neutrinos, os diversos tipos de neutrinos, neutrino do elétron, neutrino do muon, e tem a particular tal, que também tem um neutrino a ela associada, né? O decaimento dela gera um neutrino também. E os hadrons, que interagem pela força forte, eles são subdivididos em duas categorias, os mesons e os baryons. Os mesons são bósons, né? Eles têm spin inteiro, então eles podem desempenhar o papel de intermediadores da força nuclear forte. E os baryons são férmions, né? Nós temos aquelas partículas que têm spin semi-inteiro e que interagem pela força forte, né? Então, próton e nêutron são exemplos de baryons. Meson pi, meson k, meson rho, meson ômega são exemplos de mesons.